Pessoal, continuando aí nosso conteúdo da disciplina, a gente vai falar agora um pouco sobre integral. Eu disponibilizei aí algumas videoaulas, né, que eu peguei na internet, inclusive de uma professora amiga minha, que fala mais sobre a parte teórica, e aqui eu vou resolver alguns exemplos. Mas só para falar um pouco sobre a integral, na verdade, né, processo de integração, é o processo de procura da primitiva da função. O que é a primitiva da função? A gente fala que uma função f maiúscula ela é primitiva de uma função f minúscula se a derivada dessa função f der essa função aqui. Então, a primitiva de uma função é a função cuja derivada vai gerar ela, certo? Então, por exemplo, f de x igual a x ao cubo sobre 3. Essa função ela é uma primitiva de x ao quadrado. Por quê? Porque se eu fizer a derivada dessa função aqui, ó, vai ficar assim, cancela 3 com 3, vai dar x ao quadrado. Então, eu digo que essa função é uma primitiva dessa, porque a derivada dela vai dar isso aqui, certo? Uma função como essa x ao quadrado, ela não tem apenas uma primitiva. Por exemplo, se eu pegar essas outras duas aqui, a derivada delas também vai dar x ao quadrado. Então, elas também são primitivas de x ao quadrado. Então, na verdade, quando você encontra primitiva, você não encontra uma. Você encontra um conjunto infinito de primitivas, certo? Então, a gente pode dizer o seguinte, se fx é primitiva de f, né? Então, fx mais c também o é. Por quê? Porque se a derivada de f de x dá f, a derivada de f de x mais c também dá f, porque a derivada de c é zero, seja qual for a constante, né? Então, quando você encontra uma primitiva, você encontra, na verdade, um conjunto de funções. E esse conjunto de funções é o que a gente chama de integral. Então, calcular uma integral de uma função é encontrar o conjunto de suas primitivas, né? Então, calcular a integral de uma função é encontrar o conjunto de suas primitivas. Aqui a gente percebe a relação inversa entre derivada e integral. A integral disso vai dar isso, porque a derivada disso dá isso. Viu? A integral de f minúsculo é f maiúsculo, porque a derivada de f maiúsculo vai dar f minúsculo. Então, calcular a integral é procurar a primitiva, ou seja, a função cuja derivada vai gerar ela. Então, não é adivinhação. Então, não é quando você resolve uma integral, você não está trabalhando com adivinhação. Você vai ter que lembrar lá na tabela de derivada qual é a função cuja derivada vai dar isso aqui dentro. Então, calcular a integral de uma função é encontrar a primitiva, aquela que a derivada vai dar a função que está aqui dentro. E sempre que a gente fizer a integral, a gente coloca esse mais c. Esse mais c representa qualquer constante, porque se a derivada dessa função dá isso, essa função somada com a constante, quando derivada, também vai dar isso aqui. Tudo bem aí? Então, aqui algumas propriedades, mas que eu falo depois, quando a gente estiver fazendo exemplos. Aqui uma tabela de integral, né? Essa tabela de integral, na verdade, ela é uma consequência da derivada. Olha só, lá na derivada, a gente viu que a derivada de tangente de u é secante ao quadrado de u. Agora a gente vê então o inverso, que a integral da secante ao quadrado é a tangente. Então a gente inverte, né, as regras. Olha só, lá na derivada a gente viu que a derivada de seno é cosseno. Então aqui a gente está vendo que a integral de cosseno é seno. Então a gente faz a operação inversa, certo? As regras de derivada ficam invertidas para trabalho com a integral. A gente viu que a derivada de ln de u é 1 sobre u. Então, a integral de 1 sobre u é ln de u, e assim por diante. A regra da potência, por exemplo, a gente inverte ela. Quando você tem uma potência, né, de x ou de u, seja qual for a variável, lá na derivada a gente não descia esse número multiplicando e subtraía 1 aqui em cima. Agora eu faço o contrário. Eu somo 1, né? Então eu somo 1, eu faço o inverso do que eu fazia, e o resultado que eu encontro aqui, eu desço ele dividindo. Porque lá na derivada eu descia multiplicando para subtrair 1. Agora eu faço o contrário. No lugar de subtrair 1, soma 1. No lugar de descer multiplicando, desce dividindo. E assim por diante. Eu vou fazer alguns exemplos para vocês entenderem. Integral de 3x ao quadrado mais 5 mais raiz de x.
Integral da soma ou integral da diferença você pode separar. Então, eu vou colocar a integral desse primeiro termo, a integral desse segundo termo, a integral desse terceiro termo. Esse dx que está aqui é em relação à variável, que nesse caso é o x. Então, cada integral que eu colocar vai ter o dx na frente. É só para lembrar aqui que esse dx ele é referente à variável, que no caso é x. Vamos lá. Então, vamos fazer a integral de um por um. Esse primeiro, constante que está multiplicando, eu posso repetir. Ou se você quiser, você pode até tirar da integral e colocar aqui fora. Só aquela que está multiplicando a variável. Então, o 3 eu vou repetir. E aqui, ó, como é potência de x, a gente sempre vai aplicar a regra. Como que é a regra? Pega a potência e soma 1. 2 mais 1 vai dar 3. O resultado que você encontrou aqui em cima, você divide por ele. Então, esse 3 aqui de cima eu coloco aqui embaixo. Sempre assim. Se aqui fosse x elevado à quinta, eu ia pegar o 5, somar 1, daria 6. E esse 6 que eu encontrei aqui, eu coloco aqui embaixo, certo? Aqui, integral do 5. O 5 é uma constante, certo? Então, toda vez que você estiver fazendo a integral da constante, é só colocar a variável. A variável é x, então a integral de 5 é 5x. Se fosse 10, 10x. Por quê? Porque a integral de 5 é 5x, porque a derivada de 5x é 5, certo? Então, toda vez que você estiver integrando uma constante, você só coloca a variável junto com ela. Agora, quando a constante está multiplicando x, que é a variável, aí você repete ele, certo? E faz a integral normalmente no x. Aqui, ó, x elevado a meio, usa a regra da potência. Soma 1 aqui em cima. Meio mais 1 vai dar 3 meios. O que encontrou aqui em cima, você desce multiplicando e coloca aqui embaixo, certo? Aí, ó, cancela esse com esse. 3 com 3, sobra o x ao cubo. O 5x eu coloquei aqui. Aqui eu só organizei, ó, passei esse 2 aqui para cima na divisão de frações. Mantém a de cima e multiplica pelo inverso da de baixo. Então, esse 2 passou para cá multiplicando, está aqui. Esse 3 está aqui. E x elevado a 3 meios é raiz quadrada de x ao cubo. Então, raiz quadrada de x ao cubo. Fiz integral termo a termo. Aí, no final, eu acrescento o mais c. Esse mais c ele é importantíssimo. Você não pode esquecer desse mais c. Outra função aqui, ó. Outra integral. Integral de 3 secante de x tangente de x mais cossecante ao quadrado de x. Vamos separar em duas integrais. 3 secante tangente está aqui, ó. O 3, como é uma constante que está multiplicando, eu coloquei ele aqui fora. Mais, está aqui o mais. Cossecante ao quadrado, eu coloquei aqui. 3, aqui, ó. Integral de secante vezes tangente. Aí você tem que lembrar. Lá na derivada, qual era a função cuja derivada dava secante vezes tangente? Era secante, certo? Então, o 3 eu repeti e fiz a regra, a integral de uma expressão. A integral dessa expressão é você lembrar qual é a função que dava isso aqui como derivada. Era secante. Derivada de secante é o quê? Secante vezes tangente. Então, a integral de secante vezes tangente é secante. Mas, qual que é a integral de cossecante ao quadrado de x? Qual que é a função cuja derivada da cossecante ao quadrado? A derivada da cotangente é menos cossecante ao quadrado. Então, a integral de cossecante ao quadrado é menos cotangente. Porque deixa esse menos, se você derivar a cotangente, dá menos cossecante ao quadrado. Com esse menos, dá mais cossecante ao quadrado. Então, a integral de cossecante ao quadrado é menos cotangente, porque a derivada de menos cotangente é cossecante ao quadrado. Então, não tem adivinhação, é lembrar a regra de derivada. Então, a resposta final, pega esse termo e esse termo, colocar aqui, os dois, e mais c no final. Sempre o mais c, esse mais c representa constante qualquer.